Sejam bem-vindos a mais uma aula. Para quem já nos acompanha, sabe que estamos numa série de aulas, né? E essa aula nós vamos ensinar como vender mais sem depender do tráfego pago, que também é um dos pilares que eu implemento dentro da minha estrutura organizacional. Eu tenho aqui 4 estruturas quando eu falo de marketing. Eu tenho a estrutura de tráfego, engajamento, conversão e retenção. Então, tráfego, engajamento, conversão e retenção. A retenção, quando nós abordamos a retenção, ela não é só em reter clientes, mas também é reter audiência, reter resultados em conteúdos, reter sim clientes e também ajudar a vender mais. Então hoje nós vamos abordar um conteúdo que eu costumo entregar isso para os meus especialistas em marketing, meu time de growth, meu gestor de tráfego, meu especialista em negócios, relacionamento, todos eles sabem falar muito bem sobre retenção. E para o empresário, o quanto isso é bom. Se você tem um pequeno negócio, hoje se você atende de forma autônoma, se você vende produtos no varejo ou qualquer outro segmento que seja, você vai conseguir vender mais se você aplicar algumas técnicas que eu vou entregar aqui hoje de retenção. Ok? Acompanhe comigo até o final dessa aula que você vai conseguir exponenciar os seus resultados em 3, 4, até 10 vezes mais do que você tem hoje. Tá bom? Então eu vou acompanhar, eu estou junto com o meu time aqui. Qualquer suporte também, ou qualquer informação que se você quiser levantar a mão, perguntar algo, se não ficar tão claro, você pode perguntar, mas também o nosso time que trouxe você até aqui pode te ajudar depois com qualquer dúvida, porque isso são conteúdos que nós entregamos para todos aqui dentro do nosso Make Academy, ok? Então acompanhe comigo, nós vamos falar hoje sobre retenção e o próximo ponto da retenção, que nós vamos abordar como nós trabalhamos a melhoria do LTV. Vocês já ouviram falar dessa palavra, LTV? No inglês, usamos a expressão Lifetime Value. Em português, nada mais é do que o valor de tempo de vida do cliente aqui. Ou quanto ele representa o tempo da vida dele aqui na empresa, ou na sua empresa. Por exemplo, se você trabalha com um serviço de estética, o quanto aquela pessoa faz o serviço com você, o quanto ela volta, o quanto ela gasta com você ao longo da vida dela. Então, por exemplo, quem pensei aqui na manutenção aparelho, né? Aparelho ortodôntico. Então, se você colocou um aparelho nos seus dentes, provavelmente você paga a documentação. Depois que você pagou a documentação, você paga para inseri-lo. Depois você paga para fazer as manutenções. Você pode ter os valores da documentação, da inserção do aparelho, mas a manutenção você também tem que mensurar. E o quanto aquela pessoa gasta na vida dela com você dentro da empresa, dentro do seu negócio, durante o tempo que durou com você, o quanto ela gastou, o quanto ela investiu. Isso nós chamamos de LTV. Estudar isso faz com que você entenda se você está no ponto ou no ápice para adquirir um novo cliente ou você ainda deve melhorar o cliente que já está com você. Praticamente, esse é o cerne do nosso bate-papo, tá bom? Então, quando eu avanço no slide aqui sobre LTV, nós vamos mensurar o tempo de vida dele. Como que nós fazemos essa análise? Se você olhar aqui, está a fórmula de como mensurar a taxa de retenção de clientes. Aqui não é o LTV, mas é a taxa de retenção. Então, se você pegar o número de clientes que você tinha no início do período, menos o número de clientes que você adquiriu neste período, então vamos imaginar 30 dias ou o mês que passou. Quantos clientes eu tinha no final do mês que passou? Eu tinha 10 clientes e eu adquiri mais 5 clientes, são 15 clientes. Então eu tenho 15 clientes no final do período, 5 clientes eu adquiri, só que dividido pelo número de clientes que eu tinha no começo. Só que quando eu comecei, eu tinha 9 clientes, ok? Então eu adquiri um total de 5, eu tinha 10 clientes e terminei com 14. Qual que é a minha taxa de retenção? Aí eu faço vezes 100%, eu vou chegar na minha taxa de retenção. É basicamente eu identificar o quanto eu cresci, né, e daqueles clientes que eu cresci, o quanto eu perdi. E vai me dar uma taxa. Nas empresas, em média, costuma ter um LTV, ou uma taxa de retenção, melhor dizendo, de 90%. Então 90% dos clientes que eu atendo, eu retenho. E eu acabo perdendo 10%, que foi nesse exemplo que eu dei para vocês. Então, se você quiser, depois salva aí número de clientes que você chegou ao fim daquele período que você está mensurando, menos o número de clientes que você adquiriu durante todo o período, dividido pelo número de clientes que você tinha no começo do período. Você resolve essa conta vezes 100.
Quando você fizer vezes 100, você vai chegar na sua taxa e ela é porcentagem, tá bom? Isso é importante para você analisar depois a retenção. Avançando, nós entendemos que quando a empresa trabalha muito bem a retenção, e aqui é extremamente importante, você consegue parar de caçar novos clientes e começa a cultivar relacionamento. Que foi o que eu escrevi aqui. É muito importante você começar a cultivar os relacionamentos com o seu cliente, você construir pontes, amizades, porque eles te geram alguns benefícios. Quando você começa a parar de olhar só em adquirir um novo cliente e começa a cultivar relacionamentos, você deixou de se tornar uma empresa que só vende e começou a se tornar uma empresa de qualidade. Tá bom? O que seria a qualidade? Seria o momento que você está se preocupando em entregar um produto melhor, um serviço melhor, para que seu cliente gere indicação e se torne um promotor. A Apple, ela costuma pautar toda a empresa, toda a estrutura do seu negócio em 3 tipos de clientes: o detrator, o neutro e o promotor. Então, às vezes, o cliente tem a primeira experiência de comprar um iPhone, ou comprar, na época, o iPod, quando lançou, um MacBook ou qualquer outro aparelho da Apple. E o que a Apple ela se preocupa em, quando ele entra na primeira experiência, encantá-lo na forma que ele recebe o produto, na forma que ele liga o produto e tem a primeira interação. Depois ela se preocupa também com o total suporte que ela dá aos seus clientes, para que quando aconteça algum problema naquela pessoa que está manuseando a primeira vez, ela consiga um rápido contato e ela é atendida como ela nunca foi em qualquer outra empresa. E com isso aumenta o engajamento dela com a marca, se tornando promotor. Também tem aqueles problemas, como acontece quando, na época que lançou o iPhone 6S, ele tinha um dano estético que ficava descascando o aparelho. Então as pessoas que compravam, pagavam caro no valor no lançamento, quando ligava para reclamar, não estou conseguindo, ou enfim, coloco a capinha, começa a descascar, eu tiro a capinha, começa a descascar, e não tem solução, não tinha como reparar isso. Então o que fazia? Todo time de atendimento deve prestar o melhor suporte possível e trazer algum benefício, porque esse é um problema que nós não temos como reparar. Mas o cliente deve sair daquele contato de uma forma encantada, porque é a forma de nós não deixarmos ele detrator, transformarmos ele em neutro ou transformarmos ele em promotor da marca. Por isso que a Apple começa a ganhar força, porque ela se preocupa em como ela atende no pós-venda e como ela entrega o produto. Ela não é mais só uma empresa de venda, ela se tornou uma empresa de encantamento. E isso que nós devemos pensar fora da caixa. Muitos se enganam quando pensam somente que um bom produto ou serviço fará com que os seus clientes sejam retidos. Esse mesmo exemplo da Apple, eles sabiam que tinha um produto que foi lançado com alguns problemas de lançamento. Então, assim, não tem o que fazer, pessoal, nós lançamos um produto ruim. Vamos manter um bom atendimento para que isso gere um melhor resultado. E o que eu estou falando para você aqui foi feita uma pesquisa da Disney, onde eles analisaram os maiores índices de perda. Então, onde nós tivemos maior perda, em que momento tivemos maior perda, e começaram a fazer uma análise. Eu quero avançar com você nessa pesquisa para vocês entenderem quais são os principais motivos que levam os clientes a deixarem de comprar na sua empresa. Então, a pesquisa da Disney funciona basicamente assim. Vamos lá. Quase 70%, 68%, eles dão churning, ou eles cancelam com a empresa, ou cancelam o serviço, ou saem da empresa por ter um mau atendimento. Se atente a essa porcentagem, 68%. Se você acha que seu produto não é tão bom para ser lançado no mercado, se você acha que o seu processo de vendas não é tão bom para ser lançado no mercado, tudo isso é muito importante. A minha estrutura talvez não seja tão grande para entrar no mercado. Tudo isso é muito importante, mas mais importante do que isso é você focar no seu time de atendimento. O cliente comprou de você, qual é o pós-venda, qual é o momento pós ali a compra, o passar o cartão, de que maneira você pode encantar o cliente. Isso é fundamental para você enxugar ali e ter uma retenção, um impacto positivo na sua retenção, e aqui eles chegam a 70%, tá bom? Alguns outros componentes vêm abaixo, como a qualidade do produto ou serviço. Sim, 14% das pessoas pesquisadas cancelam porque o produto não é tão bom ou ele não é tão relevante. Terceiro é o preço, 9% cancelam por conta do preço, começou a ficar alto, de fato não consegue manter. Novos amigos, 5% fizeram novas conexões e descobriram novas soluções. 3%
mudou para um local onde o produto não existe ou o serviço não existe. E por último é a morte, é porque ou morreu ou de fato a empresa fechou. Mas o que eu quero passar com essa informação? Quando nós atendemos bem, a nossa taxa de retenção, ela, de forma absurda, ela sobe. Isso é o principal ponto. Isso é incontestável. Então você treinar melhor seu time de atendimento, seu time pós-venda, seu time de entrega, sua operação é mais importante do que você acelerar suas vendas. Então você olha e fala, puxa, mas eu invisto hoje em marketing para escalar, é muito caro. Se você começa a cuidar da sua base, se você começa a cuidar dos seus clientes, você consegue escalar os seus resultados em maior performance com indicação, com LTV, melhorando o tempo de vida do cliente, eles param de cancelar tanto e você deixa de ser uma empresa de venda. Esse é o grande, hoje a grande busca dos empresários, ou a grande busca das empresas é conseguir manter os seus clientes, mas mantê-los satisfeitos. E para isso é importante você cuidar dele no atendimento. Lembra que a primeira impressão é que fica. Se você já na primeira impressão choca com o seu cliente, ou de alguma forma, você veio da venda assim, a expectativa dele está alta, e você quer abaixar um pouco a expectativa para conseguir entregar de forma melhor, você acaba chocando muitas vezes a experiência que ele tem. Então, de que forma ele sai da venda e você consegue superar essa expectativa? Olha, achei que eu entraria, não sei se você já alocou um imóvel pelo Airbnb, por exemplo. Eu vi nas fotos o imóvel, eu vi nas fotos o quarto, eu vi nas fotos a estadia e não, quando eu cheguei, cara, era muito melhor. Isso gera um grau de satisfação, de retenção. O cliente vai indicar você. Quando você fala, puxa, eu quero ir para aquele lugar. Fiquei num hotel fera. Olha esse hotel. Chama lá, que é maravilhoso. Então as pessoas indicam porque elas gostam, não porque elas são obrigadas. Aí você não tem que ficar obrigando o seu cliente, fala de mim que eu te dou um voucher de tanto, fala de mim que eu te dou dinheiro para você indicar. Não, ele indica por prazer. Isso é o que as grandes empresas entenderam e começam a trabalhar. Se olharmos para o Uber, olha que bacana, o Uber ele não é o melhor transporte coletivo, ou ele não é o melhor transporte particular, tá bom? Se você comprar um carro, se você andar de avião, provavelmente você vai ser melhor encantado do que andar de Uber. Mas por conta do ecossistema de facilidade dele, então por ele ser, puxa, eu estar chegando no meu destino e já pedir o Uber, ele já me esperar lá. Então, por conta de toda essa mudança que ele traz, você já ter previsibilidade de quanto vai ser sua corrida, você poder pagar por celular. Então, todos esses benefícios, se acabou o seu limite do cartão, ele deixa para você pagar na próxima corrida. Todos esses benefícios, pensando no usuário, faz com que a plataforma seja de excelente benefício e seja indicado por muitos. E aí a empresa cresce como cresce sem precisar fazer aquisição de cliente. Se você pegar o Uber, ele de longe não foi a empresa que investiu quase nada em marketing para ingressar no mercado. Simplesmente usou marketing negativo no início e depois marketing de indicação. Tá bom? O que é o marketing negativo? Ele entrou com muitos conflitos com os taxistas aqui no Brasil, falando do Uber no Brasil. E ali os Ubers começaram a se vitimizar, entre aspas, né, porque realmente teve bastante choque, até o momento que depedraram um Uber que estava fazendo um transporte, aí saiu na mídia, a mídia começou a falar, e aí o Uber foi e deu um carro novo para a pessoa. Esse aqui foi o ápice do marketing, onde eles adquiriram muitos clientes, eles mudaram de patamar através desse marco dentro do marketing. E depois só foi a questão de retenção, os clientes indicando cliente, aí eles fizeram um estímulo para indicar cliente, então eles ampliaram a indicação que a gente chama de member get member, tá bom? Ou é cliente indicando cliente, tá bom? Isso faz com que a zona comunitária ou a comunidade cresça demais. E vou te falar, se você não está investindo nos seus clientes para eles indicarem para novos clientes, não dão um estímulo para eles, você está deixando uma boa parcela na mesa. Aí você pega e fala, quero investir em marketing, quero investir em tráfego pago. Paga lá um gestor de tráfego R$1.000, R$2.000, R$5.000. E ainda investe em campanhas, R$2.000, R$5.000, R$10.000 em campanha. Para adquirir, às vezes, 10, 20 clientes, sendo que você poderia pegar um valor de R$150 e falar, indica um cliente que eu te pago 150. Criar programas de estímulo, fechar processos com parceiros, pessoas que atendam você de outro segmento, que dá match com o teu público-alvo. E aí começa a indicar de forma recorrente. Isso aumenta e você gasta muito menos do que marketing. E eu vou dar algumas técnicas para você falando
falando sobre cliente ideal. Existem clientes que você paga para adquirir, então você vai lá e compra, por exemplo, eu tenho uma loja, ou eu tenho uma clínica de estética, uma estética onde eu faço emagrecimento, ok? Se eu compro clientes, vamos pensar no pressuposto que toda vez que eu invisto em marketing, eu estou adquirindo cliente, eu estou pagando para adquirir cliente. Então, se eu invisto lá no tráfego pago para adquirir um cliente, e aí eu tenho o CAC, o custo de aquisição, de R$ 50 para homem, aí eu começo também a investir em tráfego pago e eu tenho um custo de aquisição de R$ 100 para mulher. Se você olhar esse público, você vai falar, cara, o homem ele é mais barato eu adquirir do que a mulher. Só que quando você tem essa visão de retenção, essa visão de LTV, você começa a olhar o quanto ele gasta dentro da sua operação. Aí você vai ver que ao longo de um ano, o homem gastou R$ 250 e a mulher ao longo da sua vida gastou R$ 1.000 com você. Aí você faz uma conta lógica. Se eu pago R$ 50 para adquirir um cliente homem e eu pago R$ 100 para adquirir uma cliente mulher, mas o homem ao longo da vida gasta 250, eu vou gastar 50 para ganhar 200, tá bom? Porque ele gastou 250, né? Vai ficar R$ 200 de lucro. E a mulher, eu gastei R$ 50 e ela gastou R$ 1.000, ela me gerou 950 e o trabalho foi o mesmo. A diferença foi o quanto eu gastei para adquirir. Você sai dessa visão de só aquisição, só tráfego pago, só engajamento. Você começa a olhar para a retenção. Então, às vezes, às vezes não, 100% das vezes, quando você estuda melhor o seu público, olhando o LTV ou quanto ele gastou no tempo da vida dele aqui, você consegue ter caçar de uma forma mais ao alvo mesmo. Você consegue pegar pessoas específicas. Por isso que estudar o público é muito importante. E aí no tema de agora é qual cliente que mais retém. Então conhecer mais sobre o cliente que compra na sua empresa e é retido, isso é fundamental. Olha que legal. Não é só o homem e mulher, mas também tem aquele cliente de determinada região, determinada classe econômica que retém mais. Que ele fica por mais tempo e gasta por mais tempo. Então, às vezes, você tem lá audiência no Instagram. Eu estava conversando com a nossa social media e ela falou, teu público que te segue, ele não fala a linguagem que você usa. Você precisa se adaptar à linguagem dele. Mas será que eu também quero ter esse tipo de público hoje que está me seguindo? Será que ele me gera um retorno financeiro ou ele me gera um retorno dentro dos meus conteúdos positivos para me contratar? Porque às vezes quem está me seguindo ainda é amigo de escola, ainda são pessoas da minha zona de relacionamento antiga e eu quero partir para uma nova comunicação. Eu quero conectar agora com o empresário que quer realmente contratar meu serviço, meu produto, porque senão não tem por que eu estar gerando conteúdo, né? A gente não tem que entrar, ainda mais empresário, não tem que entrar nessa briga de vaidade. A gente tem que fazer conteúdo, produzir conteúdo com o objetivo de ter ROI, de ter retorno sobre investimento. Então talvez a minha linguagem mudando eu adquira novas pessoas, novas audiências. Isso também é importante quando eu olho no nível de retenção. Então, saber também aquele cliente que gera melhor resultado ou melhor faturamento para o meu negócio é crucial para sustentar as minhas estratégias. Porque imagina que você começa a contratar ou comprar clientes que ficam 3 meses com você e costuma reclamar. Que é aquele cliente que fica negociando o valor, negociando o preço e quando começa a pagar seu plano, cancela no 3º mês e ainda cancela reclamando. Esse cliente é bom a gente adquirir? Não é bom. Então saber qual cliente eu estou adquirindo que tem maior LTV, maior tempo de retenção, a menor taxa de perda, maior taxa de retenção é fundamental para o meu trabalho crescer. Então a gente tem que fazer uma lógica reversa. O que é a lógica reversa? É analisar de forma recortada, de forma minuciosa, quem são os nossos melhores clientes. E aí nasce uma palavra chamada cohort. Essa análise ela é muito importante vocês começarem a fazer dentro da empresa de vocês. Lembre-se, não vai cair do céu estratégias de marketing ou estratégias de venda, estratégias para aumentar seu lucro se você não estudar ou cuidar do seu negócio. Você precisa ser o capitão do seu navio. Você precisa tomar as rédeas. Mas eu sou sozinha, eu sou sozinho. Ou eu tenho só uma pessoa na minha equipe, eu tenho 10 pessoas na minha equipe. Não importa, você precisa tomar o leme, você direcionar o seu barco, você direcionar para onde vai sua empresa. Então, quando você começa a aprender sobre isso, você começa a aumentar o seu campo de visão e lucratividade. Então, nós vamos ensinar agora uma análise chamada cohort. Cohort é quando você pega o todo e fala, eu quero fazer uma análise específica. Eu quero recortar aqui e fazer uma análise mais profunda. Isso nós chamamos de cohort.
Então, por exemplo, se eu pegar o público masculino e feminino e fazer um cohort, eu vou analisar, por exemplo, o LTV. Então eu quero só analisar o LTV, eu não quero analisar o todo, só o LTV. Puxa, o LTV de mulher é melhor que de homem. Então com essa análise eu começo a mudar o meu time de aquisição. Eu não quero mais que você adquira dentro do nosso público-alvo homens de 30 a tantos anos. Eu quero que você foque em público feminino. Porque ela dá maior LTV, menor trabalho e melhora muito o meu resultado de indicação. E o homem dá muito trabalho. É uma análise cohort que eu fiz, tá bom? Entendendo esse conceito, nós vamos começar agora a dividir pessoas por grupos e classificações com características em comum. Então, por exemplo, eu falei de homem e mulher, mas e se eu fizesse uma análise de região? Puxa, eu estou trabalhando aqui na Grande São Paulo. E na Grande São Paulo eu identifico que, se eu for falar da Zona Sul, o público tem um ticket médio mais alto. Mas quando eles chegam aqui, eles ficam comparando minha clínica com a de grande modelo. E ele acaba não ficando, porque vem de longe, né, a distância é maior e eles querem procurar alguém mais perto. Então eu não quero mais o público da Zona Sul, eu quero o público da Zona Norte. Então quando eu começo a fazer cohort, eu começo a fazer análises de público com algumas características em comum. Tá bom? Um bom exemplo do público foi o que eu falei para vocês sobre o CAC feminino e masculino. Já dei esse exemplo para vocês, sobre vantagem. Quando eu dou essa aula para o meu time técnico, eu falo para eles desenvolverem dentro deles a análise de expert. Então assim, você precisa sair da zona comum, começar a tentar analisar o todo, tá bom? Analisar o todo é a partir de análises consistentes de testes, nós conseguimos chegar em melhores resultados. Então agora nós vamos usar esse conceito que eu expliquei para vocês de cohort dentro da retenção e falar sobre cohort retention, que vai ser o nosso próximo tema, tá bom? E um bom exemplo que nós fazemos isso são em relação à estratégia. Então vou falar de estratégia de marketing com você. Como nós podemos melhorar a nossa estratégia de marketing analisando a retenção dos nossos clientes. Então o primeiro conceito que eu falei para vocês foi sobre como nós capturamos esse cliente ou como nós adquirimos ele. Nós queremos adquirir através de um comportamento diferente, um comportamento exclusivo, para que ele venha de uma forma mais madura. Mas também existem estratégias que nós podemos fazer como canais. Por exemplo, na Make, nós temos, na empresa que eu hoje faço toda essa estrutura, sou um dos sócios da empresa, implementei nessa metodologia, eu pensei e analisei a forma muito minuciosa de como fazer estratégia. Então hoje nós fazemos estratégia com base em chamada. Eu quero adquirir clientes de casa de aposta. Então nós fazemos estratégia de casa de aposta. Encapsulado. O meu time de marketing fala estratégias para encapsulado. Agora eu quero parar de vender para cliente encapsulado porque eles estão com uma dificuldade no segmento. Então a gente vai lá e para. Então é nichado por segmento. Então as campanhas elas direcionam por segmento do que eu quero adquirir. Mas, por exemplo, no time agora, no nosso braço de educação, nós desenhamos uma estratégia totalmente focada em educação. E eu comecei a educar desde o meu funil o público que eu quero atingir. Então, por exemplo, as minhas primeiras estratégias são pautadas em conteúdo. Então, eu estou gerando esse primeiro impacto, porque o meu produto é novo, eu estou impactando as pessoas gerando conteúdo. Eu não quero vender para eles ainda, por exemplo, a nossa mentoria. Então eu não vendo a mentoria, porque a mentoria ela é quase 50 mil reais, eu não quero vender para esse público. Eu quero que eles tenham as primeiras experiências. Aí eu entrego alguns conteúdos. E eles têm o que a gente chama de score. Eles vão sendo alimentados com alguma pontuação com base nos conteúdos que ele baixa, no conteúdo que ele assiste. E aí no primeiro momento, o primeiro produto que eu ofereço para ele é a nossa imersão, onde nós passamos 3 dias com os empresários só alimentando com conteúdo nativo, conteúdo que nós vivenciamos e praticamos no dia a dia. Então as pessoas saem de lá com, assim, absurdamente com o que a gente chama de to-do, né? Eles saem de lá com o que fazer, de que forma fazer e como aplicar. Eles saem de lá assim, batendo no peito e querendo mudar o negócio. Porque nós entregamos ferramentas de cultura, ferramentas de gestão, ferramentas de marketing, de venda, do que a gente vivencia na prática. Porque se você for olhar minha comunicação, não é desses gurus de palco que são, assim, tem um poder da comunicação. Eu tenho a execução do dia a dia, são 15 anos aplicando essas técnicas, cuidando de mais de 100 pessoas, né, ajudando mais de 4 mil empresários a acelerar seus resultados. Então é na técnica, é na prática. Então a gente traz o conteúdo nativo, na prática. E quando eles saem dessa imersão de 3 dias, eles vivenciam uma outra experiência, eles começam a aplicar e a ter resultados. O grande desafio acontece nesse momento,
Então eles começam a se conectar com a gente para querer ajuda e a gente dá materiais de apoio, faz a estrutura dentro da nossa metodologia com material de apoio e chega um certo momento que ele quer avançar e ele encontrou um teto. E aí é a hora da gente dar a mentoria para ele. Então, entenda, o meu cohort retention é que eu quero vender para esses clientes um processo mais próximo de mentoria quando eles já estiverem maduros para isso. Então, às vezes você quer de qualquer forma fazer suas estratégias, suas campanhas, mas seu público não está preparado para o teu produto. E o Cohort Retention faz com que você comece a analisar os tipos de características diferentes dos seus clientes para você direcionar para ele estratégias. Isso só é possível quando você olha para a sua base de pessoas que você já atende, de clientes que você já tem e começa a entender características em comum. O meu público, por exemplo, que tem maior sucesso aqui é porque já tem uma boa empresa estruturada, um bom processo de venda. Senão não faz sentido contratar minha empresa de tráfego. Porque ele nem tem processo de venda, ele gera tráfego, não sabe o que fazer com lead. Ou a página dele ainda não está validada, ele quer fazer a venda direta, mas o produto dele é ruim. Não tem não tem uma boa proposta, uma boa oferta. Outra coisa, o produto dele às vezes as pessoas nem conhecem, é algo inovador que ele trouxe para o mercado e ele acha que as pessoas vão comprar. Você precisa gerar ainda primeiro a cultura, gerar a necessidade. Então, assim, tem que entender o status atual do seu cliente que tem melhor performance com você. Aí você faz um cohort retention, entende, né, aonde você tem melhor resultado e começa a praticar estratégias para trazer pessoas parecidas. Isso é uma das análises de canal de aquisição. Mas também tem o cohort retention, onde você começa a analisar o tipo de problema que você tem dentro da sua operação que você está perdendo o cliente. Isso também é muito importante para você melhorar a recorrência. E a próxima ferramenta que nós vamos falar aqui agora, ela tem a ver agora com também a retenção dos seus clientes. Como entender e reter melhor o seu cliente. Então, como gerar recorrência? A análise RFM, que é Recência, Frequência e Valor Monetário, é uma análise que você vai fazer com qual recência os clientes compram. Então, assim, eu vendo bastante, esse produto ele sai bastante ou não, é um produto que tende a sair menos mesmo. Ele gera frequência de recompra ou não, então as pessoas voltam para comprar. E valor monetário, então quanto eles geram ou desprende da vida deles ao longo do processo. Então, ela cria um panorama do negócio a partir de demonstrações da frequência de pedidos dos clientes, valores que eles gastam e quão recente foi as compras e te mostram dados para onde você executar melhor o seu trabalho. Então, de que maneira, por exemplo, no momento do meu onboarding, eu costumo ter um cliente muito satisfeito. E ali é o momento ideal de talvez eu colocar um upsell para ele, um produto adicional para ele comprar mais caro. Porém, quando ele sai desse onboarding, desse processo de início, ele vem para o meu time de atendimento, desce um pouquinho o nível de expectativa dele, porque ele começa a se sentir muito preocupado com o que ele tem que ter para alcançar determinado resultado. Então é hora de eu talvez encantar ele e entregar um playbook, entregar um passo a passo de como aplicar isso no seu negócio. Aí eu vou lá e agora no atendimento eu parei de perder cliente que ficava desesperado porque eu coloquei simplesmente um guia prático de como aplicar esse início de trabalho. Então entender aonde estão os meus índices de maiores perdas e entender também aonde eles estão mais satisfeitos faz com que eu possa inserir produtos para vender mais ou possa inserir momentos de encantamento com o cliente. Por exemplo, minha esposa ela tem uma clínica de cílios. O que ela costuma fazer? As pessoas, quando ela recebe indicação, e ela só vende por indicação, até porque ela gosta de atender um número limitado de pessoas. Então, quando ela recebe uma indicação, a primeira coisa é um boas-vindas apurado. Então, olá, tudo bem? Eu vi que você veio por indicação, é um prazer você fazer parte desse movimento Linda de Cílios e eu gostaria que você marcar a data com você, o melhor momento que se encaixa na sua agenda. Aí a pessoa dá as datas para ela e quando ela chega lá, ela tem uma experiência de marketing olfativo, então ela coloca todo o ambiente com um tipo de cheiro, a pessoa chega, ela oferece um café, ela tem toda aquela receptividade, é o horário marcado e ela disponibiliza um estacionamento. Então a pessoa quando chega no ambiente, ela se sente cuidado. Porque ela entendia que as pessoas que chegavam lá ficavam esperando, dava muito problema, ficava impaciente, às vezes ficava olhando a cliente que, enfim, estava sentada na cadeira, a paciente que estava lá sentada na cadeira passando pelo procedimento. Isso muitas vezes gerava desconforto, gerava incômodo. Então hoje ela atende de forma restrita, com horário marcado, dentro da sua sala, com marketing olfativo, com marketing de atendimento, com estratégias de retenção. Então ela sempre dá um kitzinho de bônus ali, de benefício. Ela também
e manda mensagens, e aí, gostou, como está a manutenção. Então o atendimento dela é superior aos seus concorrentes, faz com que mantenha o cliente por mais tempo. Então ela faz essa análise RFM. Então ela sempre analisa o momento de perda, o momento de frequência, o momento de monetização e começa a oferecer estratégias específicas para cada análise que ela faz de retenção. Isso é Cohort Retention. Estão entendendo até aqui? Se tiverem com alguma dúvida, ao final vocês vão poder perguntar, ou até mesmo para o nosso time, vocês podem perguntar, fiquem à vontade. Depois que tudo isso estiver dividido em grupos e você começou a entender os melhores clientes ou os clientes que dão mais match com o teu produto ou pessoas que ficam mais tempo, que dão maior lucratividade, você pode pegar estratégias que são campeãs. Por exemplo, eu identifiquei que uma pessoa que vem aqui fica 3 vezes, faz três processos aqui estéticos comigo, tem a chance de durar por mais tempo. Então, o que ele viu nesses 3 meses que manteve ele por 3 meses? Ele viu que o maior desafio dele foi o cuidado, ter um guia prático de como se cuidar em casa. Então, você que está acostumado a fazer esse procedimento e não sabe o que fazer em casa, aqui nós damos um guia prático para você. Evidencia o seu diferencial para este grupo e use isso como estratégia, para você adquirir pessoas que sentem essa mesma dor, essa mesma necessidade. Isso é pegar as suas estratégias campeãs e recompensar os clientes com ela, entendeu? Até que você consiga gerar novos produtos, testar novos produtos, fazer com que realmente as pessoas sejam promotores da sua marca e te gere indicação. A análise RFM tem como principal objetivo desenvolver estratégias de marketing eficaz a partir do conhecimento de quem mais consome seu produto ou serviço ou de quem menos consome. Porque quem menos consome, você pode pensar em estratégias para consumir mais, e quem mais consome, como indicar mais pessoas ao longo desse processo. Agora, falar sobre aquisição e monetização, e é a nossa última parte desta aula, tá bom? Quando nós falamos de aquisição e monetização dentro do nosso processo, é justamente fazer essa análise cohort retention dentro de criativos que trouxe determinados clientes, dentro de estratégias de divulgação que trouxe alguns clientes, e eu começo a modularizar minhas estratégias baseado nas divisões criadas na análise que eu passei anteriormente para você. Então, a partir do momento que você faz uma análise RFM e você entende quem são os seus clientes, tanto que mais consome e menos consome, você começa a fazer as estratégias pautadas nesses clientes. Então, eu trabalho primeiro minha retenção para então pensar em como adquirir, ok? E como monetizo. Sendo assim, se for gerados campanhas personalizadas com um termo, e aqui eu ensino um outro termo para vocês, chamado cluster. Esse termo cluster nada mais é do que essa cohort analisei de forma fechada e cluster eu executei de forma nichada. Então, clusterização nas minhas campanhas é nichar mais minhas estratégias para adquirir um determinado público. Assim como, por exemplo, eu gosto muito do público de casa de aposta. Ele é um público que tem um bom LTV, eu consigo entregar um resultado muito rápido para ele e ele investe muito bem. Então eu entendi que esse é um bom público, eu faço uma campanha clusterizada, uma campanha só para esse tipo de público, com um tipo específico de chamada, e toda a minha linguagem ela é pautada para este cliente. Então eu falo, você que é cliente que tem uma casa de aposta e quer melhorar os seus FTDs, clique aqui. FTD ninguém vai entender, mas esse tipo de público vai entender, ele vai se conectar com a minha estratégia. Então eu começo a adquirir de forma clusterizada meus clientes. Estão entendendo? Ok? Estratégias e ferramentas de retenção. De que maneira eu vou fazer ou quais ferramentas eu posso aplicar para reter melhor. E aí nós vamos para o último recorte da nossa aula. Então falei de como adquirir, como monetizar, falei também como fazer essas análises de cohort retention. Agora, quais estratégias eu posso aplicar para melhorar o meu resultado. Então o primeiro passo é melhorar o atendimento. Atendimento, nós já entramos em consenso aqui, analisamos as pesquisas do Walt Disney e ele fala que se você atender muito bem, quase 70% dos seus clientes você vai reter. E vai reter melhor. Então, como hoje você pode aplicar dentro do seu mercadinho, dentro da sua clínica, dentro da sua... seja qualquer for sua estratégia, como você pode atender melhor seu cliente. Esse vai ser o seu primeiro passo e nós vamos trabalhar pré-venda e pós-venda nessa etapa. Então, de que maneira eu posso encantá-lo para ouvir minha proposta e educá-lo, e de que maneira eu posso, após ele comprar, dar a melhor experiência para ele. Pré-venda e pós-venda. Se você não tem essa estratégia de pré-venda e pós-venda dentro da sua empresa, você precisa combinar comigo de aplicar isso hoje, para você ter melhores resultados.
Depois, nós vamos criar um canal de conteúdo com esse cliente. E um canal muito simples é o e-mail marketing. O e-mail marketing faz com que você gere relacionamento com o seu cliente. Lembrando que e-mail marketing que eu estou falando é para a nossa base de clientes. Davi, mas os meus clientes é de clínica de estética e a mulher que quase não abre o e-mail. Ó, todo mundo abre e-mail. Às vezes tem uma menor taxa de abertura ou maior. Porém, se você trazer novidades, se você trazer descontos, se você usar esse canal para muitas vezes dar um parabéns, lembrar da pessoa, falar o quanto você está com saudade, você vai ter um melhor relacionamento através dessa ferramenta de e-mail marketing. Então vamos lá, apliquei o pré-venda, apliquei o pós-venda e junto com o pós-venda apliquei uma ferramenta de e-mail marketing. Você vai pagar em torno de R$70, R$60 e ainda tem plataformas gratuitas para configurar o seu e-mailzinho marketing para todos os clientes que veem. A cada 15 dias você manda um olá, a cada 30 dias você programa um volte a comprar comigo aqui, estamos com saudade de você. Eu conheço um case de sucesso, uma pizzaria, que ao aplicar um modelo de e-mail marketing, ela começou a falar assim, ó, nós não esquecemos de você e hoje está um excelente dia para você pedir aquela sua pizza tal, que é a pizza que a pessoa mais gostava. E só o fato dele lembrar já fazia presente no dia daquela pessoa, quando ela pensou em pizza, ela vai lembrar desse cliente, porque quem é visto é lembrado e quem é lembrado é comprado. Então é importante você ter essa ferramenta de e-mail marketing. Depois, nós temos o que nós chamamos de estratégias de remarketing. Você pode tanto utilizar as estratégias de remarketing no seu processo de aquisição. Então, o que é o remarketing? Eu apareci uma vez para aquela pessoa, eu quero aparecer de novo de formas diferentes. Aí eu configuro estratégias de remarketing, ou você pode aparecer mais vezes com uma ligação. Isso é remarketing também. São as pessoas que já foram impactadas e falam, ó, fulano, faz tempo que você não vem aqui, né? Gostaria de te convidar para vir aqui. E uma horinha do dia que você bota na tua equipe para ligar para os clientes já antigos, para eles voltarem a comprar de novo, ou comprarem mais, ou se você for sozinho na sua empresa, colocar um tempinho para se relacionar com seus clientes de forma de remarketing, já vai fazer muito sentido aumentar os seus números de vendas. Você vai ver que isso vai impactar positivamente. Tem um exemplo bem legal que é você ficar muitas vezes conectado com o seu cliente, salvando o número dele, comentando stories que ele posta no WhatsApp, por exemplo, ou no Instagram. Comenta, ela fala, nossa, que bacana, parabéns por ter alcançado isso. Eu vi você na igreja, ó, que Deus abençoe você. Sabe, criar conexão com o seu cliente também é uma forma de remarketing para você conseguir gerar melhores resultados. Existe o lookalike. O lookalike ele é muito aplicado dentro das estratégias de rede social, que é você pegar um público semelhante, um público que você gosta de trabalhar, que deu resultado, e buscar pessoas semelhantes a ele dentro da rede social. Isso as ferramentas próprias da Meta e outras redes sociais já disponibilizam. Mas como fazer o lookalike dentro das minhas estratégias de retenção? É simples, é você pegar pessoas que têm o mesmo perfil que você gosta e sugerir para ela indicar pessoas. Então dar um estímulo para ela, e nós vamos entrar isso no mesmo conceito do Member Get Member que já explico para vocês, mas é começar a olhar esse tipo de pessoa que você já vendeu, que você gosta, e começar a buscar pessoas semelhantes a ele dentro de listas, dentro de indicações, para você conseguir replicar esse nível de conhecimento ou de contatos que você tem. Tá bom? Cross-sell. Cross-sell é uma técnica que você pode aplicar dentro da sua operação. Então, quando você faz uma análise RFM de receita, frequência e valor monetário, monetização, você começa a entender em que momento o seu cliente está apto ou ele está suscetível a contratar um novo produto seu, ou ele está precisando de um novo produto. É a mesma coisa que eu dei de aula aqui na semana passada, eu falei de um termo chamado Jobs to be done, que é quando as pessoas buscam um termo final. Isso aqui é um marketing nível 2, mas eu vou falar aqui só para você entender. Quando eu vou comprar uma furadeira, meu objetivo final não é a furadeira em si, é o furo na parede. Então, quando eu olho o furo na parede para fazer aquilo que eu preciso de uma furadeira. Então, eu vou lá e compro uma furadeira. Quando eu chego para furar em casa, eu vejo que aquilo ali fez uma grande sujeira. Aí vem uma pessoa inteligente e faz o cross-sell. Ó, de vez de levar a sua furadeira, leva essa broca aqui especial que já vem com uma cestinha de lixo. E ao você furar, ela já capta todo o lixo. Você acaba comprando um outro produto porque você pensou naquele objetivo final. De que forma eu posso implementar isso no meu negócio? Eu estou lá com as meninas dentro da minha clínica estética, em que momento eu posso ofertar para ela um novo produto? Isso é cross-sell. Então a pessoa vem aqui fazer um alongamento de fio a fio, eu quero colocar também para ela fazer a sobrancelha, porque na foto vai ficar muito bonito. Aí eu ofereço um segundo produto para ela dentro da minha operação. Isso é cross-sell. Muito importante para melhorar o LTV dos seus clientes.
O que é o LTV? É o valor de gasto dentro do tempo de vida dele, dentro da sua operação. Depois você tem upsell. Upsell é algo que impacta muito positivo, porque assim, eu estou vendendo um produto, só que a pessoa gosta tanto de mim que ela quer um atendimento mais exclusivo. Então eu preciso ter produtos mais caros que me gera maior proximidade ou maior senso de comunidade. Por exemplo, em eventos. Quando você chega em evento, você tem o ticket normal lá, sei lá, R$ 1.000 para ir no evento. Só que, cara, eu quero estar próximo dos palestrantes, eu quero almoçar com eles, eu quero passar o dia com eles, porque eu vou estar em São Paulo, e eu quero me conectar com essas pessoas. Aí eu ofereço um convite VIP Pass, para você passar um dia com a gente, passar um tempo com a gente. Então, conforme você vai entendendo que o seu cliente gosta de você, você deve criar scoring, você deve criar momentos de conexão maior, mais íntimo, mais profundo para vender algo personalizado. Se você pegar bancos, por exemplo, eles já estão criando o sistema de scoring, que é você, faça uma compra agora no shopping do banco, faz um investimento tal, e você vai aumentando o score, você vai criando relacionamento, você vai tendo produtos melhores. O que é isso? Upsell. Você está vendendo produtos maiores do que você já ofertava para ele, tá bom? Isso ajuda muito o seu crescimento. Vamos aplicar no nosso negócio upsell, para você começar a vender melhor para os clientes, entregar melhores soluções para os clientes que te amam. E as pessoas gostam disso. Downsell é quando você talvez não está trabalhando tão bem para esses clientes, eles não estão tão satisfeitos e você começa a ofertar produtos talvez de menores preços para que você tenha mais tempo de entregar melhores resultados. Então, às vezes a pessoa comprou lá o ticket do evento, mas falou, cara, eu vim no evento no primeiro dia, mas não gostei. Faz o seguinte, fica mais, vem amanhã e depois de amanhã e eu vou fazer o seguinte, eu vou te vender um local, num assento um pouco mais distante, mais barato e parte desse valor eu te devolvo. Isso é um downsell, é você oferecer no momento de uma venda, no momento de vender um produto mais barato. Ou, por exemplo, nós temos aqui o ticket de R$ 1.000 para você levar uma pessoa. Não quero não, achei muito caro. Então vai sozinho, eu tenho um produto mais barato. Aí você oferece um produto mais barato para levar a pessoa até o seu evento, o seu objetivo. Poderia ser, por exemplo, cílios, né? Então eu estou colocando cílios lá, fazendo volume o fio a fio, aí, puxa, ficou caro, eu tô achando caro, quero parar. E você fala, vamos fazer o seguinte, vai sem a manutenção agora, não precisa fazer a manutenção. Como está durando mais, quase 30 dias, você não precisa da manutenção, eu vou fazer um valor mais barato para te atender. Isso é downsell, você tem um produto mais barato para um determinado público. Tem que ver se isso faz sentido, tá bom? Porque às vezes você traz um público mais barato e dá muito dor de cabeça em alguns segmentos. Então é melhor você, às vezes, não ter aquele produto. Então fica aí para você fazer uma análise. Depois o clube de assinatura ou geração de comunidade. Isso faz com que o valor deixado pelas empresas dentro do segmento aumente através de efeito manada. Como, por exemplo, clube de assinatura. Se você pegar o Netflix começa a gerar um movimento muito grande, se torna um clube de assinatura, você tem uma recorrência muito grande, e quando você quer fazer pequenas mudanças, por ter pessoas assinando o seu produto ou fazendo parte de uma comunidade, você consegue exponenciar resultado. Como, por exemplo, antes todo mundo podia assistir Netflix. Agora tem determinados locais e televisões, então você precisa ter mais de uma televisão simultânea, que eles chamam de tela simultânea. Isso faz com que eles saiam de um ticket médio de R$20 e vão para um ticket médio de 50. Muitas vezes as pessoas pagam de forma feliz ainda, sem nenhuma preocupação, sem nenhuma reclamação, eles acabam fazendo upsell. O quanto a empresa Netflix aumentou o seu ticket de entrada de clientes que pagam o seu streaming. Então, gerar um clube de assinatura, além de você ter uma recorrência, se você gera bastante valor, gera bastante iniciativas com os clientes ali ativamente, você consegue, às vezes, dar um range, aumentar um pouquinho os seus investimentos, o seu faturamento de forma imperceptível para cada assinante. Como que eu posso fazer isso dentro de um comércio, Davi? Ou dentro de por exemplo, de uma clínica de estética? Puxa, você está colocando cílios, você cobra de forma recorrente o seu cliente... sei lá, R$200 para colocar os cílios mais manutenção. Se você criar um plano de assinatura de R$150 por mês e ela poder fazer quantas manutenções ela quiser, talvez não faça sentido para ela ter uma recorrência maior de colocar os cílios, porque pode ser que às vezes um mês ou outro ela perde. Então criar um clube de assinatura pode fazer sentido. Por exemplo, eu no meu cabeleireiro, no meu barbeiro, eu pago para ele uma mensalidade para cortar cabelo toda semana. Porque para mim faz sentido. Quando eu não tenho plano, eu pago um valor um pouquinho mais alto a vez que eu vou, mas se eu for 2 vezes, eu vou pagar mais barato do que o meu clube de assinatura. Mas se eu for fazer
né, o plano de assinatura me gera uma recorrência. Eu faço questão de estar lá toda semana porque eu pago um valor mensal. Então isso gera também uma maior recorrência. Aquela análise RFM, de fato eu olho a recência dele e acabo atacando diretamente na recência por ter criado um clube de assinatura. Tá bom? Programa de fidelidade é para que o cliente sempre escolha você, então você cria um pezinho com ele. Empresas como o serviço costuma ter um cartãozinho, restaurante, você vai lá, eles te dão um ticketzinho, ó, se você voltar 10 vezes. Hoje o iFood está fazendo isso muito para melhorar a reincidência dos restaurantes. Então, se você comprar 3 vezes, você ganha o delivery de graça. Então, você começar a trabalhar programa de fidelização dos seus clientes faz com que aumente a frequência de compra com você também. Então, tanto o clube de assinatura quanto o programa de fidelidade é crucial para você conseguir melhores recidências de compra com você. Tá? E falar de Member Get Member, que é indicação, tá? Criar um programinha de indicação, já falei aqui algumas vezes, fazer com que os clientes satisfeitos indiquem mais clientes e às vezes eles estão aptos a indicar, eles querem indicar, só falta o seu pedido e você não pediu. E às vezes seu produto é muito bom que eles indicam sozinho. Cria estímulos de indicação, fechou com o cliente, fala, eu queria saber se você não tem mais umas 10 pessoas semelhantes a você. Se ele só passar 5 clientes, você já tem qualificado 5 clientes que você nem precisa pagar para adquiri-los. Eles vieram de forma de indicação. Para que ficar investindo X valor de marketing se você pode adquirir com a sua base? Começa a aplicar também o que nós chamamos de Member Get Member. E por último, o CRM. Você precisa de alguma forma mapear todos os clientes que você tem, colocar ele dentro de um funil. O que é o funil, Davi? São linhas de atendimento onde você sabe o status atual do seu cliente. Se você não faz isso, você é amador, você vai perder para o seu concorrente. Todos os clientes, desde iFood até clientes que vendem serviço de RP, eles têm CRM, você está deixando dinheiro na mesa. Você precisa saber quanto tempo seu cliente não voltou a comprar com você, quanto tempo ele está parado. Se você não tem um CRM dentro da sua empresa, tanto para o seu time de vendas, quanto para o seu time de retenção, seu time de operação, quanto para você mesmo, você está deixando de monetizar na hora certa com o seu cliente. Lembre, a empresa é como se fosse seu filho. Se você não tiver essa audácia de cuidar do seu negócio, a ousadia de trabalhar seu negócio, o seu concorrente vai te engolir. E hoje em dia, se você não cuidar do seu negócio para você crescer, você vai quebrar, porque só tem 2 caminhos, o crescimento e o quebrar. Não existe o ficar aqui. Eu estava falando com um tio meu que tem uma empresa de serviço também de vidros, e ele falou, tô precisando de dinheiro aqui. E ele é um cara que tem anos de experiência, mais de 50 anos com a empresa dele, cara, mas tá quebrando porque não cresce, não investe em marketing. Ele ficou obsoleto pro mercado. E aí tem o cara que tá começando, que às vezes até tem um produto mais caro. Por ele cuidar do negócio dele, a empresa cresce. Então, se você tiver um CRM, você está amadurecendo a sua empresa. Você está melhorando a sua empresa, tá bom? Eu vou deixar esse conteúdo para vocês salvo. E nós estamos chegando no final da nossa aula agora. Para você que quer melhorar e não sabe como aplicar isso, nós vamos ter uma imersão de 3 dias agora em setembro. Chama a nossa equipe que trouxe você até aqui para saber mais informações. Eu vou preparar uma oferta especial para você que estava nos assistindo aqui. Eu quero te ajudar. Eu tenho uma missão de até 2030 fazer prosperar mais de 110 mil empresários. Com isso, são colaboradores, mais de 10, 20 colaboradores por empresário. São milhões de pessoas. Entre nesse movimento, vamos transformar o Brasil para que as pessoas possam, de fato, prosperarem também em todos os âmbitos, financeiro, familiar, emocional e tudo mais. Se você gostou desse conteúdo, me siga lá para saber mais. Sempre eu estou dando algumas dicas, algumas informações. Chama a nossa equipe para eles mandar também o material dessa aula para você. Eu disponibilizei isso em documento para você ter aí e aplicar cada detalhe disso na sua operação. Se você aplicar, eu garanto para você que dentro de um prazo de 6 meses a 1 ano você já tem uma outra empresa na sua frente que você está cuidando, porque você está se dedicando, tá bom? Obrigado pela sua presença e nos chame para qualquer informação, pode chamar a nossa equipe que está para te atender. Um abraço.